Programa Brasil Consciência no ar, trazendo para vocês hoje informações sobre as ações do governo para combater os desastres naturais na temporada de chuvas. Você também terá informações sobre os 30 anos do lançamento do primeiro satélite brasileiro, o SCD-1. E uma entrevista para lá de especial com um astrônomo pesquisador da Unifei sobre um cometa que está visitando o nosso sistema solar. Muito bem, senhoras e senhores, o cometa C/2022 E3-ZTF está sobre os céus da América do Sul, visível aos olhos dos brasileiros. E no próximo sábado, para você que está nos assistindo ao vivo pela TVT, também conhecido como Amanhã, para você que está nos assistindo pela internet, foi ontem, será realizado pelo Observatório do Rio de Janeiro, Observatório Nacional, uma live aí com visualização ao vivo do cometa este que nos visita a cada 50 mil anos. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o astrônomo Gabriel Rinkel, que é doutor em astrofísica aqui pelo INPE de São José dos Campos e que também lecionou na Univap de São José. Atualmente o professor está trabalhando lá na Unifei de Itajubá, quem não conhece a Unifei. Boa tarde, doutor Gabriel Rinkel, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Queria que o senhor começasse explicando que cometa é esse, porque esse nome 2022 tem alguma coisa a ver com a data em que ele foi descoberto? Não. Tem sim, tem tudo a ver. Bom, boa tarde, né, aos espectadores, ou boa noite àqueles que vão ver mais tarde. É um prazer estar aqui, né, poder conversar sobre o cometa e sobre ciência de modo geral. Sim, o cometa ele tem uma nomenclatura atualmente, né, que já está bem estabelecida pela União Astronômica Internacional. Ele começa sempre com uma letra, né? Essa letra ela vai denotar se o cometa é de curto período, é de longo período, enfim, tem ali uma série de letras do alfabeto que são utilizadas para isso. No caso do C, né, indica que é um cometa que a gente chama de não periódico. Não quer dizer que ele não tem um período, mas é porque ele tem uma órbita tão alongada, tão grande, né, e vai tão longe do Sol, né, que esse período ele se torna aí algo realmente bastante grande, né? Nós estamos falando de 50 mil anos para esse cometa, mas já se observou cometas com períodos de até quase 1 milhão de anos, né, para essa região mais externa do sistema solar. Aí depois, a seguir, né, vem o 2022, que sim é o ano da descoberta desse cometa, e a letra, né, depois vem uma letra e um número que indica a quinzena do ano em que ele foi descoberto, no caso ele é E3, né, então E é quinta quinzena de 2022, porque é a quinta letra do alfabeto, e o 3 indica que ele foi o terceiro cometa descoberto nessa quinzena. E aí depois vem as siglas ZTF, que aí sim é o nome do descobridor, né? No caso, não foi uma pessoa que descobriu, mas foi um programa observacional de busca automática por astros que variam o seu brilho, né? É o Zwick Transient Finder, né? Que é uma organização, vamos dizer assim, não chega a ser uma organização, mas é um consórcio internacional de pesquisa que utiliza um telescópio dedicado, né? Esse telescópio está sediado nos Estados Unidos, mas existem pesquisadores do mundo inteiro participando. E esse consórcio, então, basicamente, como é que é feita a coisa, né? Noite após noite, você faz observação de uma mesma região do céu e vai comparando, né, aqueles astros que estão variando o brilho naquele campo de observação do telescópio. Obviamente que com isso você acaba pegando alguns astros do sistema solar, né, porque esses astros se movimentam em relação às estrelas de fundo e você consegue, então, identificá-los. Esse consórcio, inclusive, já achou outros cometas no passado, né, e possivelmente, claro, vai continuar achando cometas, né, porque eles são relativamente corriqueiros, né, vamos dizer assim. Claro que a imensa maioria não consegue atingir aí um brilho suficiente, né, para ser admirado no céu, como é o caso desse.
Quanta coisa interessante nessa sua resposta. Bom, primeira coisa a esclarecer, esse nome ele é internacional? Segunda coisa a esclarecer, 50 mil anos, ou seja, a última vez que ele passou, quem viu eram homens de Neandertal, né? Quer dizer, como é que os pesquisadores hoje conseguem estabelecer, definir quando foi a data da última passagem? E nesse nosso giro de informações, por que esse tem a cor verde, doutor? Certo, então vamos lá. Bom, o nome é internacional, sim, né? A União Astronômica Internacional, ela é uma organização, né, não governamental que reúne aí os principais astrofísicos e astrônomos do mundo inteiro, né? Ela estabelece um regrário para muitas coisas, entre elas a nomenclatura de corpos dentro do sistema solar, né? E essa nomenclatura adotada para cometas é uma coisa que tem sido já, vamos dizer assim, estabelecida há mais de 40 anos, né? Então, de fato, é um nome internacional, vale para o mundo todo, né? E tem sido feito assim desde então. Bom, com relação à órbita, né, e a data, que assim, da última passagem, o levantamento de órbita é uma coisa hoje já bem estabelecida, né? Começou lá ainda no século XVII, né, com o Newton, tá? Inclusive, né, vamos dizer assim, né, o estabelecimento da gravitação universal, né, foi uma provocação do Edmund Halley justamente para que o Newton pusesse no papel, né, o que ele tinha dito a ele pessoalmente, de que sabia como levantar a órbita de um corpo do sistema solar, né, baseado apenas em observações celestes. Tá? O Newton, então, fez essa divulgação, né, graças à provocação do amigo dele, que era o Edmund Halley, que estava querendo provar exatamente que o Halley, né, o objeto Halley, o cometa que tinha várias aparições ao longo da história, era um único astro, né, e foi a primeira vez que se provou de fato, né, que cometas eram corpos do sistema solar. Tá? Mas hoje em dia isso já é muito fácil, né, de você conseguir estabelecer a órbita, né, basta que você tenha um conjunto de observações. Claro que quanto maior é esse conjunto de observações, mais refinada essa órbita fica. E com isso a gente levanta, né, não só o formato da órbita e a sua inclinação, mas também o tempo que esse cometa ou o astro que está em questão leva para girar em torno do Sol, né? Então se descobriu que esse cometa tem um período em torno de 50 mil anos, né? E se espera então que a última passagem dele tenha sido há 50 mil anos atrás, né? É um pouco lógico de se pensar isso, inclusive, né, daqui a 50 mil anos ele vai estar passando de novo. Tá? Então é dessa forma. Agora, a data exata a gente não tem. A gente tem, assim, uma aproximação, e isso porque os cometas são corpos muito pequenos, né, e muito sujeitos a perturbações dos planetas, né, perturbação por gravidade mesmo. Então, por exemplo, ele passou a uma distância de 42 milhões de quilômetros da Terra. É bastante? É. Mas a Terra deu um pequeno desvio nele, em função dessa passagem, né? Esse pequeno desvio ele vai se transformando num desvio muito grande ao longo dessa órbita, né? E na próxima passagem ele já não vai passar exatamente no mesmo ponto onde ele passou agora. Né? Então, em função dessas perturbações, fica muito difícil a gente dar uma data precisa. Outro problema com os cometas é o chamado efeito foguete, né? Que o cometa ele é um corpo gelado, né, formado por uma amálgama de gelos e poeira, que quando chega próximo ao Sol ele aquece, né, e começa então a injetar, né, fluxos de gás. Né, porque o gelo no espaço ele não vira líquido, né, ele se transforma direto em vapor, né, ele sublima. Então, esses jatos de gás eles funcionam como verdadeiros efeitos foguetes no cometa. Né? Embora o cometa tenha uma massa, obviamente, muito maior do que um foguete normal, mas isso é contínuo, né, enquanto ele está próximo ao Sol.
e isso também vai provocar um pequeno desvio, né? E essa órbita, então, vai ser alterada, né, com o passar do tempo. Tá? Então, assim, a gente sempre fala que esse tipo de cometa, ele não tem, assim, uma órbita bem definida, né? Ele sempre vai estar alterando a sua órbita em função dessas perturbações e desse efeito foguete. O que a gente pode falar, sem medo de errar, é que mais ou menos há 50 mil anos atrás ele passou próximo à Terra. Agora, a data precisa é impossível, né? E sim, só finalizando a resposta, né, nessa época, embora o Homo sapiens, né, que somos nós, né, a nossa espécie, já existisse na Terra, ela estava mais confinada ali à África, né, inclusive estava começando a grande imigração para sair do continente africano, e quem ainda dominava a Europa e boa parte da Ásia eram os Neandertais, né, que era outra espécie de hominídeo, até compatível com a nossa, né, vamos dizer assim, porque houve cruzamento, isso está provado, né? A gente carrega genes neandertais até hoje, mas, de fato, eles foram dizimados, né, pelo Homo sapiens, né? Não se sabe se por uma questão de guerras mesmo, né, ou se foi uma questão de domínio de espaço e simplesmente faltou comida e foram sendo extintos. De qualquer forma, né, sim, nessa época os Neandertais dominavam a Europa, que inclusive estava sob a glaciação, né? Que coisa, pena que não tinha internet naquela época, senão poderíamos ter testemunhas oculares da última passagem do cometa. Eu também perguntei para o senhor por que ele emite essa coloração verde, né? Mas já vamos aproveitar e preciso falar da coloração verde e falar também de algumas características. O senhor falou que os cometas são, em gerais, pequenos, e que o senhor falasse do tamanho desse aí, né? Porque já que ele passou a 42 milhões de quilômetros, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas se vier um pouquinho mais para cá, a gente fica preocupado se ele vier em direção à Terra. Qual que é o tamanho desse cometa que está aí nos visitando nesse momento? Então, eu ainda não vi nenhuma estimativa, né, assim, científica um pouco mais robusta, né, para estimar. Existem estimativas em função do brilho que ele tem e do fluxo de gás que ele emite, né? Se pensa que ele tem aí algo em torno entre 5 e 8 quilômetros, mais ou menos, de dimensão, né? É um corpo pequeno, né, se a gente comparar com qualquer outro corpo aqui, né, próximo, Terra, Lua, é um corpo muito pequeno, obviamente, mas que sim, né, é bom estar longe porque provoca um estrago relativamente grande, né, se cair no nosso planeta, por exemplo, né? Não é o caso desse, não há, a princípio, né, nenhuma tendência de que isso possa acontecer, inclusive na próxima passagem, né? Ele realmente passou a uma distância bem segura da Terra. E sim, esses corpos, né, eles basicamente não têm luz própria, né? Então eles refletem a luz do Sol, né? Quando eles estão muito afastados, né, e por isso que a gente não tem assim uma previsão de quando vai vir esses cometas, né, muito ou praticamente impossível de observá-los, né? No caso desse cometa, ele foi descoberto há menos de um ano atrás, porque aí tudo bem, já está dentro do sistema solar interno, né, que a gente chama. Fica um pouco mais fácil desses programas automáticos aí que eu citei encontrá-los. Agora, estando lá nos confins do sistema solar, eles são virtualmente invisíveis, né? Porque o reflexo e o brilho refletido é extremamente baixo. Agora, quando eles chegam próximo ao Sol, que eles começam a produzir essa grande quantidade de gás, né? E poeira também, né? Lembrar que o cometa é um amálgama de gelos e grãos de poeira. Na medida que o gelo, então, vai sublimando e formando aquela envoltória de gás em torno do cometa, né, também vai soltando poeira, então isso vai formando o que a gente chama de coma, né, que é exatamente isso, é uma envoltória de gás em torno do cometa, né, e que pode atingir tamanhos muito, muito grandes, né, pode atingir tamanhos aí maior do que a Terra. Tá? Só que entenda que essa envoltória ela é extremamente
tênue, né? Ela é pouco densa, tá? É simplesmente uma envoltória de gás, só que a luz do Sol reflete nessa envoltória, né, e se difunde, e isso acaba causando, então, né, um abrilhantamento, né, que pode atingir aí até 10 ou 100 mil vezes em relação ao cometa sem essa envoltória. E aí a gente consegue, de fato, enxergar. Né? Entre esses gases, né, que formam essa envoltória, nós temos gases de todo tipo ali, porque os gelos vão sublimando, então você tem água, tem amônia, tem metano, e a luz do Sol ultravioleta batendo nesses gases, ela também dissocia esses gases que formam outros tipos de moléculas. Entre elas, as moléculas de carbono, né? Que é a molécula diatômica de carbono, são dois átomos de carbono ligados, ou a molécula triatômica de carbono. Né? Essas moléculas é que vão dar essa coloração azul esverdeado para o cometa. Tá? Por que isso? Porque essas moléculas elas têm a seguinte propriedade: elas recebem a luz ultravioleta do Sol, né? Ficam num estado energético mais alto, e aí elas emitem o que a gente chama de bandas de energia luminosa. Tá? E essas bandas caem exatamente no azul e no verde. Tá? Então, essa coloração azul esverdeada vem exatamente dessas moléculas, né, que a gente chama de C2, C3, né, molécula diatômica de carbono, molécula triatômica de carbono. Elas são as responsáveis por essa coloração. Eu era garoto, não me lembro, você mencionou o Halley, eu era garoto quando teve a última passagem do Halley. O senhor me perdoe se eu estiver falando bobagem, acho que 76 em 76 anos é a contagem da passagem do Halley. E me lembro do frenesi que passava na televisão, houve uma corrida aí aos mercados para comprar luneta, a gente que era criança comprava umas pequenininhas, e eu não vi absolutamente nada, absolutamente nada. Teve até show na cidade onde eu morava para ir lá fazer observação do cometa e eu não vi nada. Qual que seria a dica para quem está hoje em casa com o seu telescópio amador, querendo buscar no céu esse objeto? Tá. Bom, então vamos lá, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o Halley, né? Eu também estava nessa onda, né? Nessa época, eu era adolescente, né? Foi em 1986, né? Que a última passagem do cometa Halley. E a expectativa era muito grande, porque o Halley fez uma passagem muito extraordinária em 1910, né? Naquela ocasião, ele passou no ponto mais próximo ao Sol, foi também o ponto mais próximo à Terra, né? Então, a gente estava na condição ótima para observá-lo. O Halley, né, em 1910, foi um astro assim, extraordinário no céu, né? O meu avô contava para a gente, né? Eu era pequeno ainda, da passagem do Halley, que você via ele próximo ao horizonte e a cauda se estendia até o alto do céu. Né? Você via aquilo tranquilamente. Né? E assim, houve essa expectativa que 1986 fosse a mesma coisa, mas na verdade eu acho que essa expectativa foi muito mais criada pela imprensa, né, do que pelo pessoal que realmente observava, né, porque a passagem de 86 foi da seguinte forma: o cometa ele estava numa distância grande da Terra quando ele passou próximo ao Sol. Então ele não atingiu o mesmo brilho. Né? Eu mesmo vi esse cometa em 1986, né? O meu pai acordou a gente de madrugada para ver, mas assim, era uma coisa, dava para ver no céu a olho, tranquilo, mas era uma coisa assim, muito pequena em relação à expectativa criada. Né? Todo mundo se decepcionou. Bom, então assim, vamos lá. Né? Primeira, eu vou falar com relação à visualização sem equipamento. Tá? Eu não tenho uma boa notícia para dar. Tá? Eu consegui observar o cometa, né, na noite de segunda-feira. Né? Houve uma brecha, porque o tempo está muito ruim aqui também no sul de Minas, mas houve uma brecha entre nuvens e a Lua não estava no céu, né? Ou seja, estava numa condição mais ou menos ok, né? E eu não consegui visualizar o cometa a olho, né?
E eu tenho aqui um céu razoável, moro numa cidade pequena, então não é um negócio assim que seria difícil de ver se ele tivesse visível. Tá? Então ele está realmente muito abaixo do tempo, né? Do brilho, né? Mínimo para a gente enxergar. Agora, com o uso de binóculos, eu consegui vê-lo bem. Não houve problema com relação a isso. Binóculo, tá? Já foi possível ver com binóculo. Isso, eu recomendo para cometas, de modo geral, o uso de binóculos, mais do que telescópios. Porque o telescópio ele vai te dar uma vantagem ali, ele vai ampliar, ele vai te dar uma vantagem, né, de captação de luz, geralmente, né, maior do que o binóculo. Porém, o telescópio ele te mostra uma área pequena do céu, né? E aí você só vai ver realmente ali aquela região da coma muito junto do cometa, né? Tá? Se você quiser apreciar ele um pouco melhor, tá, eu recomendo que primeiro saia da cidade, tá? Procure um lugar escuro, longe dos centros urbanos, que a poluição luminosa ela realmente afeta muito essa qualidade da visualização de objetos fracos. E use um binóculo, pode ser até um binóculo de pequeno aumento. Tá? Mas ele vai ser mais indicado do que um telescópio nesse momento. Tá? Assim, é bom levar aí um aplicativo, né, de carta celeste para poder saber onde observar, né? Se você não é um observador experiente do céu, né, que saiba mais ou menos onde o cometa está e já faz a varredura e acaba achando fácil, né, leva um aplicativo. Hoje é muito fácil isso, né, no próprio dispositivo móvel que cada um tem. Tá? É possível você instalar, né, um aplicativo de simulação do céu, que gere ali o que a gente chama de carta celeste, e faça procura. Né? O cometa está sempre ali junto ao horizonte norte, né? É aconselhável nesse período sempre observá-lo no início da noite, porque é quando ele vai estar com uma altura mais alta em relação ao horizonte, e a Lua também vai estar abaixo do horizonte, então está numa condição ideal, né? Assim que anoitecer, eu já procuro observar. E uma última dica aí é que agora, nos dias 10 e 11, né, de fevereiro, ele vai estar muito junto ao planeta Marte, né, que é uma referência muito fácil de se achar no céu. Né? Embora Marte já tenha passado a oposição, ele ainda continua um astro muito brilhante na constelação do Touro, fácil de achar, né, não tem nenhuma dificuldade, e ele serve então como ponto de referência nos dias 10 e 11, né, para se observar o cometa com um binóculo. Perfeitamente. Eu quero agradecer demais a participação do professor Gabriel Rinkel aqui no nosso programa, todas essas explicações. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo e pelo CEMADEM para tentar mitigar os efeitos dos desastres naturais no Brasil usando ciência. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo agora as informações sobre o trabalho do CEMADEM no combate aos desastres naturais. O Instituto publicou recentemente artigo científico que mostra em detalhes todo o trabalho que foi feito durante o ano passado na tragédia de Pernambuco, que matou 120 pessoas. O artigo traz ainda sugestões de como o problema dos desastres naturais pode ser enfrentado no Brasil. Veja. A cidade de Olinda, na região metropolitana de Recife, registra alagamentos em vários pontos. As chuvas impactaram o funcionamento dos terminais de ônibus, houve queda de árvores e deslizamentos de terra. Aulas foram suspensas e escolas da cidade estão recebendo famílias desabrigadas. Os maiores problemas aconteceram em Pernambuco, onde 51 municípios foram afetados gravemente, principalmente na região metropolitana de Recife, causando a morte de 128 pessoas. A maioria das vítimas morreu soterrada. Além do grande número de mortos, outras 9.300 pessoas perderam suas casas e tiveram de ocupar abrigos improvisados em escolas, quadras esportivas e igrejas espalhadas em 27 cidades.
Foi para tirar lições da tragédia que 12 pesquisadores do CEMADEM se envolveram na produção de um artigo científico sobre as causas, impactos e as preparações possíveis para desastres com base no que aconteceu em Recife entre 25 e 28 de maio de 22. O artigo foi publicado na revista internacional Elsevier no último mês de janeiro. Bom, na verdade, o papel do CEMADEM é monitorar condições que podem levar a desastres naturais. E no Brasil, desastres naturais são geralmente aqueles associados a chuvas muito intensas, ou seja, enxurradas, deslizamentos de terra e secas. Não? Então, CEMADEM tem meteorologia, eu sou meteorologista, então veio a pergunta, não? Nós temos uma chuva intensa, e essa chuva intensa gerou deslizamento de terra que mataram mais de 130 pessoas em Recife. Por que aconteceu isso? Porque um lado da componente de risco de desastres é a chuva, e a chuva é prevista pelo Serviço Meteorológico, CINEMET, INPE, e outro lado é o aspecto de desastre, ou seja, o impacto da chuva em áreas de risco. E a ideia desse trabalho que desenvolvimos para Recife, como outros similar que desenvolvimos para Petrópolis, não? Que já vai fazer um ano, e outro para sul da Bahia, de dezembro do final do ano, a gente enfocou toda essa parte, ou seja, focou a parte meteorológica, focou a parte de vulnerabilidade, mostrou o que o CEMADEM fez em termos de alertas de risco, e a ideia era um pouco de entender o desastre, ou seja, não só a parte meteorológica, mas o desastre como interação entre a ameaça, que seria a chuva intensa, a vulnerabilidade da população e a exposição das áreas onde mora a população. Não? E Recife é áreas que são altamente expostas e vulneráveis. Não? Quais foram os dados que chamaram a atenção e que compuseram esse trabalho? O volume de chuvas incidente num curto espaço de tempo foi muito significativo? Houve alguma outra movimentação de massa, alguma outra informação que tenha chamado a atenção de vocês no trabalho? Olha, em termos de chuvas, né, em 3 dias choveu 550 milímetros. E imagina que a climatologia do mês de maio é 311. Ou seja, teve uma concentração muito intensa de chuva, não? Como aparece aqui, por exemplo, nos mapas. Este é o dia 25 de maio, o dia 28 de maio, e este é o período 23 a 28. E aqui nós vemos toda a área de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, as áreas em azul, que são as áreas onde choveu muito, choveu mais de 200 milímetros. Em maio 28 se concentrou em Pernambuco, mas em todo o período foi basicamente desde sul do Natal hasta o Alagoas. Não? E esse volume realmente foi um volume muito alto para essa época do ano. Normalmente chove nessa época do ano, em maio, junho, julho. Só que esse excesso de chuva que caiu em poucos dias realmente levou a atenção, porque depois que avaliamos tudo, nós percebimos que realmente, em termos meteorológicos, por exemplo, avançando um pouco aqui na figura, se nós temos aqui a região metropolitana de Recife, em vermelho, esta é a chuva diária de várias estações do CEMADEM, de nossa rede própria. Não? E aí dá para ver, por exemplo, 1º de maio, 8 de maio, vejam a partir de 22 de maio, aí entrou do que nós chamamos os distúrbios del este. Distúrbios del este são como ventos húmedos que vêm desta região. Não? Se lhe chama del este porque vem del este, do oceano. E aí nós temos os dia 25 e o dia 28. Esses foram os dias mais chuvosos. Não? E o dia 28 talvez foi pior porque o solo já estava saturado, encharcado com as chuvas do dia 25. Não? Então, se você vê isso, realmente uma acumulação em 2 ou 3 dias, muito mais da climatologia, realmente um fenômeno único. E digo único, por lo menos com os registros a partir da década dos 30. Talvez este desastre foi um dos piores desde a década dos 30. Pode ter acontecido antes, mas não temos dados, mas a densidade da população aumentou nas últimas décadas. Não? Ou seja, mais população morando em áreas de risco, e isso levou, digamos, a amplificar o fenômeno. Porque, como falei, não é a chuva que mata a pessoa, é a consequência da chuva, de onde que cai e como cai. Ou seja,
as alertas foram emitidas, a população foi orientada, mas em certa forma ainda assim aconteceram mais de 130 mortos, não? E as imagens de televisão e das notícias nacional e internacional mostravam isso como um fenômeno realmente único, não? Claro que em outros países, como Paquistão e Índia, dezenas de miles de pessoas morrem como consequência de enxurradas ou inundações. Aqui, 100 pessoas realmente, ainda que o número seja pouco comparado com outros países, para nós é muito, não? E a ideia da criação do CEMADEM foi justamente essa, tentar de alertar a população para que o número de vítimas seja o menor possível, não? Dificilmente vamos a salvar a todo mundo, porque tem outro aspecto que o CEMADEM não faz e ninguém faz. É a percepção da pessoa sobre a iminência de um desastre. Muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, não tomam as medidas necessárias, são evacuadas pela defesa civil, mas depois vêm às escondidas e voltam a casa, e é aí que morrem, não? Então o CEMADEM Educação, que é um programa do CEMADEM, tem esse papel de criar essa percepção de que desastres matam, não? E melhor perder a propriedade que perder a família, não? O que está nesse documento, nesse artigo que vocês produziram, como medida de prevenção mitigatória, para além daquelas que a gente já conhece, emissão de alertas e tudo mais? O que vocês propõem como uma solução que foi tirada deste caso? Bom, primeiro mostrar que, pelo lado assim climatológico, de que os extremos de chuva estão aumentando, primeiro. Porque extremos como este, por exemplo, em Petrópolis, em outras áreas, como consequência do aquecimento global e a mudança climática, estão virando mais intensos e frequentes. Ou seja, essa é a componente ameaça do desastre. Mas para poder reduzir o risco de desastre, geralmente neste caso é, primeiro, a emissão de alertas de desastre, alerta de risco de desastre, não é um alerta meteorológico, é alerta de risco de desastre, para que as pessoas tenham tempo de evacuar, de sair de casas. Essa é uma solução, como quem diz, de horas, não? Daqui a 3 horas. Mas assim, no longo prazo, o que se propõe, primeiro, aquele mapeamento de áreas de risco, por exemplo. Isso já existe e é feito não em todo o Brasil. Ou seja, CEMADEM monitora 1.038 municípios que já têm esse tipo de mapeamento. Mas são mais de 5.000 municípios. Pode ter municípios que são vulneráveis, mas que não foram mapeados. Então, aí que vem a coisa. Nós temos que ver formas de mapear o maior número de municípios, além desses, não? Porque pode ter, por exemplo, no meio da Amazônia, um município com pouca densidade populacional. Então, uma chuva intensa pode cair, mas não tem um impacto. Mas se cai em Petrópolis, por exemplo, que já é uma área de risco monitorada pelo CEMADEM e CPRM, aí sim a possibilidade de mortos é muito alta, não? E geralmente o que a gente propõe como órgão do governo é essas medidas de redução de risco de desastres, que são as alertas, como também propor, em certa forma, que desastres têm uma componente política e social. Ou seja, considerar dentro dos planos diretores, por exemplo, evitar construir em áreas de risco, não? Áreas que já têm histórico de risco e de desastres. Não? Ou seja, não é a primeira vez que algo acontece em Petrópolis ou aqui em Recife, já aconteceu antes, só que as pessoas se esquecem, não? E esse tipo de coisas que nós tentamos de resgatar, que este fenômeno foi intenso, a chuva foi intensa, mas o impacto foi maior porque existe maior densidade populacional. Se tivesse acontecido nos anos 40, por exemplo, talvez o número de mortos teria sido menor, porque a população era menor e menos concentrada. Agora está muito concentrada nas regiões metropolitanas e essas são realmente as que são as mais vulneráveis. Então, quer dizer, uma componente de preventiva é algo que já se sabe que tem que ser feita não apenas para prevenir desastre, mas para a organização da cidade, que é o planejamento urbano. Sim. Mas vocês propõem que, além dessa componente, seja feito um mapeamento de todos os municípios onde há área de risco. Precisaria fazer um mutirão nacional de mapeamento de áreas de risco e talvez o CEMADEM passar a monitorar todos esses municípios? Bom, os 1.038 municípios que estão sendo monitorados agora, que já foram, digamos, avaliados pelo Serviço Geológico, a CPRM,
Esse é o nosso ponto de partida. Sabemos esos municipios, já tem histórico de desastres, já aconteceram antes. Mas pode ter outros municípios que têm histórico, mas que não são monitoreados. Então, aí que vem difícil. Se não emite alerta para esse município. Mas, como está próximo a outro município que tem alerta, então aí as pessoas meio que aproveitam e vamos. O que sim é preciso é tentar de identificar, particularmente onde está a maior concentração de pessoas, que é no leste do Brasil, ou seja, nordeste, sudeste e sul, que são as áreas que apresentam maior risco de desastres, particularmente deslizamentos de terra e enxurradas. Tentar que a CPRM avalie e determine más municipios y determine las áreas vulnerables, las áreas de riesgo para mayor número de municipios, ¿no? Y ahí se pueden monitorear más y más municipios. Claro que eso no es barato, o sea, es caro, porque para ese monitoreamiento, o sea, tienen que colocar instrumentos en nuestra red. Y esos instrumentos no son baratos, porque além de ser colocados, tienen que tener manutención. Y muchas veces los recursos llegan para comprar, mas não chega para manutenção. E aí uno tem que escolher aí qual que vamos a fazer manutenção. E manutenção é uma coisa que é feita continuamente. Em loco, vai lá, coloca um instrumento, às vezes está cheio de cocô de pássaro, ou alguém roubou o painel solar, tem que colocar um novo. Então, é uma rede, basicamente. E manter uma rede é caro. Além desse trabalho preventivo, existe alguma dificuldade? A gente vê relatos de municípios em que o alerta não foi emitido de maneira correta, em que nem todas as pessoas foram avisadas. Essa distribuição do gente, vamos correr porque a coisa pode pegar, isso tem alguma sugestão nesse artigo para que isso possa se tornar mais ágil? Nesse artigo se toca um pouco isso, mas tem outros artigos que nós também publicamos, por exemplo, aquele de sul da Bahia. O número de mortos foi muito reduzido, e isso que foi basicamente na noite de Natal. Então, a população já tinha sido alertada, e em certa forma a maior parte de pessoas saíram de suas casas, foram para áreas seguras. Mas como era noite de Natal, muitos estavam em casa celebrando, não? E aí você vê as fotos de pessoas que estão boiando basicamente na água, ou seja, foi um alerta bem recebido. Muitas vezes a governança de desastres aqui no Brasil é o seguinte: o CEMADEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, emite alerta imediatamente para a Defesa Civil, não para a população, para a Defesa Civil. E a Defesa Civil imediatamente, a Secretaria em Brasília, elas distribuem para o Estado e os municípios toda a forma mais rápida possível. Porque se um centro meteorológico emite um alerta de desastre, não dizem, por exemplo, eu já vi, alerta de chuva intensa, mas chuva intensa não é um desastre. Então aí às vezes as pessoas se confundem, vem essa confusão, daí que vem um pouco essa ideia de gerenciamento de risco, de redução de risco. Redução de risco é o que nós estamos tentando de fazer. Pré-desastre e durante o desastre. Já gerenciamento de risco vem depois. Aí que vem a Defesa Civil, evacuar as pessoas, levar para abrigos e esse tipo de coisas, não? Então, realmente, é todo um trabalho em conjunto, não? E existem, algumas vezes, esses aspectos institucionais, essa eterna briguinha entre município, Estado e governo federal. Se o governo federal emite um alerta, o Estado diz, vou ter que ter um alerta do governo federal quando eu deveria estar gerando esses alertas a nível de Estado, mas não tem como. Não? Então, às vezes, essas coisinhas aí de discussão tomam tempo. E quando se tem que tomar uma decisão para evacuar as pessoas, não tem tempo a perder. Em Petrópolis, por exemplo, a gente vê que quando tem uma emergência como aquela última, se toca até sirene, né? Como se fosse um alerta de bomba. Sim. Falta isso nas outras 1000 e tantas áreas que vocês monitoram? Falta ter ali um botão vermelho de emergência que alguém possa apertar e começar a tocar sirene e as pessoas saberem que elas têm que correr em direção a um abrigo, alguma coisa naquele imediato momento? Olha, isso das sirenes funcionou, começou a ser operado
lá em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, justamente depois do janeiro de 2011. Naquela época, CEMADEM estava nascendo, basicamente. Então, a solução que se viu, porque aí se percebeu, a presidente Dilma percebeu, não é só chuva. Choveu muito, sim, mas aqui tem mais. Em outros lados chove, mas não morrem tantas pessoas. Então, começaram com essas sirenes, as alarmes, só que as sirenes são como aquela historinha de lobo, não? Às vezes a sirene disparava e as pessoas assustadas e depois nada acontecia. Não sei se foi uma falsa alarme. Esse é um problema, as falsas alarmes. A falsa alarme não é uma informação errada, é uma informação importante. Por quê? Porque, por exemplo, CEMADEM pode dizer alerta de risco muito alto. Mas o que aconteceu foi um alerta de risco moderado. As pessoas perdem credibilidade. Não, o risco aconteceu. Só que a previsão de chuva não é 100% segura em lugar nenhum do mundo. Não? Então, todo isso, sim, alarmes funcionam e todo, mas sempre tem que ter cuidado. Porque dificilmente você vai colocar alarme em todo lugar. Mas talvez mais importante que o alarme é as áreas seguras. Porque eu sou do Peru, Lima. E Lima tem terremotos. E quando tem um terremoto forte, você escuta o alarme do tsunami. E aí tem plaquinhas que aparece uma pessoa correndo e uma onda atrás. E aí diz área segura. As pessoas sabem onde ir. Vai de bicicleta, vai de caminhão, vai como seja para essa área segura. Entendeu? Em Japão também tem hasta torres aí com elevadores solares para os idosos possam subir a alturas seguras, no caso de que tenha um tsunami. Mas isso é um pouco o que falta, as áreas seguras. E quando eu digo áreas seguras, não estou falando de áreas que você leva a população depois do desastre. É áreas onde a população pode ir justamente para fugir do desastre. Não? E se você vê aquelas imagens de Petrópolis, não? Na parte alta, as pessoas morriam como consequência do deslizamento. Na parte baixa, aquele córrego inundou, os ônibus, todo parado, as pessoas não sabiam onde ir. E você viu as tristes cenas. Não, isso não pode acontecer, não deveria acontecer num país como o nosso, que tem toda essa tecnologia. Mas aí que vem o problema, qual teria sido a solução? Não? Teria alguma área segura para levar essa população? Se tem que identificar. Se não tem, tem que construir. E isso é o que falta um pouco, proteção. Não? E em outros países tem, particularmente o Japão, que está trabalhando com todo tipo de desastres, não? Mas esse tipo de coisas, não? Se estes eventos vão continuar matando pessoas, ainda que sejam previstos, tem que ver alguma forma de salvar o maior número possível. Não? E os vídeos de faz um ano quase em Petrópolis mostram de que essa parte ainda falta. Não? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação realizou na última terça-feira uma reunião para discutir um plano de ação para prevenir desastres naturais provocado pelas fortes chuvas que estão previstas para atingir a região Nordeste nos próximos meses. No encontro, o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, do CEMADEM, Oswaldo Moraes, defendeu uma estreita colaboração entre o governo federal, estados e municípios para integrar as salas de crise e aumentar a eficiência da emissão de alertas. Além disso, o diretor do CEMADEM levou à ministra a sugestão para ampliar a rede de observação com sensores geodinâmicos e sensores de chuvas nos municípios. A reunião contou com a participação do secretário nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Vonley Wolf, e com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, Armin Braun. No dia seguinte, como continuação da agenda, a ministra visitou a sede do SENAD.
11 de fevereiro é o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. E para marcar a data, o Centro de Tecnologia Estratégicas do Nordeste criou, em 2012, o programa Futuras Cientistas. A iniciativa buscava incentivar o gosto pelas ciências entre alunas do ensino médio de escolas públicas e em 2023 foi a primeira vez que o projeto foi estendido para alunas em institutos de todo o país. Ao todo, 470 jovens estiveram envolvidas nas atividades que aconteceram durante o período de férias em janeiro. Em São Paulo, foram 53 participantes e 8 delas vieram ao CEMADEM de São José dos Campos para aprender como se faz ciência, conforme conta a coordenadora local do projeto. O programa ele tem um edital, tanto para as instituições que vão participar, quanto para as meninas que vão participar. Então nós apresentamos nosso projeto foi selecionado, solicitamos um número de vagas e fomos agraciadas com 8 vagas, então a gente tem 8 meninas que são do interior do estado de São Paulo, várias cidades, né? Temos meninas de Guarulhos, da cidade de São Paulo, aqui de São José dos Campos, de Campinas e outras cidades também do interior. Historicamente, os meninos se interessam mais. A gente quer aproximar as meninas das ciências que a gente chama duras, né? Que tem relação com física, química, biologia. Por questões logísticas, né? São todas menores de idade, né? São meninas do ensino médio. A gente conseguiu uma visita, elas vieram um dia para conhecer a instituição, mas todas as aulas foram remotas e a gente contou com o apoio de quase 20 pesquisadores aqui do CEMADEM, que deram aula todo dia, desde 3 de janeiro até hoje, né, que é a nossa última aula, e vai ter o encerramento no dia 31 de janeiro. Então foi um formato híbrido, né? Elas tiveram aulas online, com inclusive oficinas e de todos os assuntos que a gente trabalha aqui no Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. Meu nome é Júlia Lopes Ramos, tenho 17 anos. Moro em Manaus, no interior de São Paulo, e eu estudo no Colégio Visconde de São Laurindo. No que você é boa lá na sua escola? Qual que é a matéria que você mais gosta? O que você mais gosta de estudar? Eu gosto de estudar bastante biologia, história e agora um pouquinho mais de geografia. Essas meninas que estão participando da imersão científica, né, elas passaram por um processo seletivo. Então, elas foram indicadas como as melhores alunas da sua escola, né, pelos professores, para participar no edital da CETENA. Então, elas passaram por duas seleções, né, então são meninas bastante destacadas. E depois elas ganham, com a aprovação da CETENA, elas ganham uma bolsa, né? Elas tiveram, se eu não me engano, são 2 meses de bolsa, e elas vão ter o certificado, claro, da participação, e elas têm a possibilidade, então, de continuar o programa até a inserção no mercado de trabalho. Eu gostei mais do que eu gostei mais do projeto foi poder ter vindo aqui, ter conhecido pessoas da área, palestras, as pessoas daqui que me ensinaram bastante coisas da qual eu não tinha conhecimento. Qual foi a palestra que você gostou? O que você achou da palestra? O que você tirou da palestra? Por exemplo, hoje eu tive uma palestra sobre seca, que a seca ela é pesquisada durante vários anos, não é uma coisa que acontece de um ano para o outro. Teve a palestra também da Raquel, que é antropóloga aqui, e entre outras. Alguma vez você, na sua vida,
ou algum parente seu, assim, alguém que você tem contato, vivenciou uma situação de desastre natural que você aprendeu aqui? Tem alguma experiência que você que te tocou de alguma maneira pessoal? A minha avó, ela tem um sítio na Serra do Bocaina. E lá não tem muitas casas, mas aconteceu um deslizamento lá que foi perto de uma área assim de nascente. Aí, pois o solo, né, lá também é meio íngreme, aí eu pude observar mais de uma forma científica. E esse programa, ele não é só a imersão científica que aconteceu agora em janeiro, no período das férias, né? Ele também tem outros 3 módulos que é justamente para acompanhar as meninas em todo o seu processo de formação, desde o ensino médio até entrar na universidade, depois fazer sua faculdade e se inserir no mercado de trabalho. Então, é um programa de longo prazo para a formação dessas meninas. Esse é apenas o primeiro passo, o primeiro módulo. E nós gostaríamos de continuar a participar, acompanhar elas em todo esse processo como instituição. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você vê a memória sobre o primeiro satélite brasileiro, o SCD-1. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, e a gente fala agora sobre a memória do Programa Espacial Brasileiro. O SCD-1, primeiro satélite brasileiro lançado ao espaço, está fazendo aniversário neste mês de fevereiro. Vamos acompanhar uma retrospectiva do trabalho que o BCC já fez a respeito deste importante equipamento da engenharia brasileira. O SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Ele foi desenvolvido pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e inicialmente fazia parte da Missão Espacial Completa Brasileira, a chamada MEC-B. Ela teve início mais ou menos em 75, mais ou menos não, em 75, que foi realizado um primeiro seminário de atividades espaciais no Rio de Janeiro, num lugar lá em cima lá da Floresta da Tijuca, lá os militares organizaram, mas tinha gente do INPE. E foi aqui que começou-se a discutir a criação de uma missão espacial brasileira, né? Esse foi o primeiro seminário. Depois ocorreu um segundo seminário, anos depois, já em 1979, 78, 79, já no INPE, né? Aqui então já se decidiu por uma missão espacial completa brasileira. Aqui nessa mesa tem representantes da aeronáutica, do INPE, possivelmente do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, né? Até mostrei aqui o Brigadeiro Piva, que eu acredito que na época era o diretor do CTA. Com o atraso no desenvolvimento do veículo lançador de satélite por parte dos militares, o governo brasileiro decidiu lançar o SCD-1 por meio de um foguete contratado. A decisão, porém, não foi fácil e causou desgastes para a equipe. No final teve aquele dizer que não estava pronto, que a gente estava forçando lançar, e aí botaram ele em quarentena. Aquele foi político, foi polêmico, mas a gente perdeu, né? Foi quando se mudou a direção do INPE. O satélite, na verdade, ele estava pronto em 88. Em 88, em 89 a gente já poderia ter lançado. Mas como ele estava atrelado ao programa do foguete, né, do VLS, então ficou esperando. Qual era o problema? O problema é que a MEC-B, como concebida, previa desenvolvimento paralelo, conjunto de satélite e foguete. E a gente, com aquela retomada, terminamos o satélite. E agora? Vai ficar esperando? E aí começou a forçar a lançar. E aí, no final, a gente perdeu essa briga aí, e o satélite foi para uma quarentena, né? Ficou um tempo lá, dizendo que estava testando, mas depois pegaram e lançaram fora. Então, quer dizer... Então, houve esse desconforto aí, acredito que mais entre o INPE e o lado militar do programa, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Relações Exteriores, na época,
acharam que de fato era bom mesmo lançar com foguete estrangeiro, e foi feita uma licitação, ganhou um foguete Pegasus, né, que é um foguete americano. O lançamento deveria ter acontecido ao final de 1992, mas um contratempo pouco usual acabou atrapalhando a missão. O foguete estava com alguns problemas, o lançamento anterior tinha falhado e os engenheiros da empresa eles estavam querendo fazer de tudo para que esse lançamento não falhasse, né? Senão seria um grande fracasso para a empresa. Mas estava muito próximo das festividades de Natal e não sabíamos que a base de que a estrutura necessária para os lançamentos não estaria disponível devido às festas natalinas. Então, em vez de ser lançado em 92, foi lançado no começo de 93. Em 9 de fevereiro de 1993, o SCD-1 finalmente ganhou o espaço a bordo de um foguete norte-americano Pegasus. O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. O SCD-1, que está operando há 26 anos, ainda é usado para coletar e retransmitir dados como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar. Até hoje é usado, né? Pela ANA, né? Agência de Águas, eles usam, não podia estar usando muito mais, porque também não tem manutenção. A agência acho que usa 600, 700 plataformas, hoje depende ainda do SCD, de coleta de dados no solo, tu vê a aplicação. O SCD-1, que é o mais antigo, que foi em 93, a bateria não está funcionando mais, então ele só consegue coletar dados quando ele realmente está passando sobre o Brasil e está sendo iluminado, porque os painéis solares coletam a energia solar e aí ele consegue coletar os dados das plataformas e enviar para nós. Mas ele não consegue fazer isso mais quando ele não está iluminado. Iluminado significa ter a presença do sol irradiando sobre ele. Ao SCD-2 nós conseguimos coletar os dados, né, mesmo independente se está ou não iluminado. Voando a uma velocidade de 27 mil km por hora, o SCD-1 leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para concluir uma volta na Terra, caminho que o satélite já percorreu mais de 137 mil vezes. O SCD ele é um satélite com base hexagonal, que tem uma anteninha, né? E ele gira. Isso aqui é uma vista de frente, ele é um hexágono, né? E aqui todo cheio de célula solar, aqui. E ele fica girando assim. Então, como é que ele funciona? Ele tem ele recebe sinais de umas plataformas que chama PCD, plataforma de coleta de dados, que são distribuídas em regiões remotas, né? E elas ficam emitindo. Tem uma programação lá, ela emite de tanto em tantos segundos, manda sinal, dados de vazão de rio, nível da água, temperatura, pressão, e fica mandando isso e ele recebe numa antena, numa dessas duas antenas aqui. E quando ele passa, ao mesmo tempo, a gente tem a estação em Cuiabá, tá? Hoje também tem uma estação em Cuiabá que fica em constante comunicação com o satélite quando ele passa numa região que ele enxerga, tá? Então, quando ele enxerga essas duas coisas, várias PCDs ao mesmo tempo e a estação, ele imediatamente pega esses dados, sobe de frequência e transmite para a estação de Cuiabá. Quando o Brasil contratou o programa CIVAM, tá? Você tem ideia? O CIVAM,
existia uma necessidade de ter uma estação em Manaus de recepção de dados do SCD. Então a empresa americana foi atrás de quem conhecia o SCD para poder fazer a estação. E nós que fizemos. Quando eu estava lá na Equatorial, aqui em São José. Nós que fizemos essa estação para uma empresa americana que aí vendeu para o Brasil. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINCT deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela neste momento. Todo o conteúdo já produzido pelo BCC está disponível também em nossa página no YouTube, além da própria página da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser encaminhadas ao nosso e-mail sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!